Vamos retomar a análise da moratória, causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, bem como a análise de outras causas dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Nesse momento, vamos dar continuidade na análise da moratória, analisando o nosso primeiro slide. Acompanhe comigo, vamos lá. A moratória, nos termos do artigo 152 do CTN, se classifica em moratória em caráter individual, é a primeira. Segundo, moratória em caráter geral. E a moratória em caráter geral se divide em moratória autonômica ou autônoma e moratória heterônoma. Então vamos novamente analisar. A moratória se divide em duas grandes espécies: a moratória individual ou a moratória geral. Lembrando que a moratória geral se subdivide em moratória autônoma ou autonômica e moratória heterônoma. Vamos caminhar já para a análise da primeira. O que é moratória individual? Intitulada de moratória específica. É aquela que concedida por lei, emanada pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo, beneficia as pessoas que preencherem determinados requisitos, cujo direito ao favor será reconhecido por despacho da autoridade administrativa, desde que a moratória seja autorizada por lei. Então vamos analisar o que consta aqui relativamente à moratória. Primeiro, dois tipos de moratória: moratória geral e moratória específica. Sendo que a moratória geral, ela se divide em moratória autônoma ou autonômica e moratória heterônoma. Mas vamos começar primeiro o estudo da moratória individual. Para nós termos a moratória individual, preliminarmente se faz necessário que nós tenhamos uma lei. E para que esta moratória seja concedida individualmente, deverá existir um despacho da autoridade administrativa competente concedendo a moratória à pessoa que atender aos requisitos estabelecidos. Então vejam, não é uma moratória concedida por lei. Nós temos uma lei que institui a moratória, mas é concedida a moratória individualmente por despacho da autoridade competente, dentro dos limites estabelecidos pela lei que instituiu a moratória. Então, primeiro ponto importante: moratória individual não é concedida por lei. Ela é instituída por lei, mas ela é concedida por despacho da autoridade administrativa. Vamos à frente. Nós temos agora a moratória geral, que é aquela concedida por lei, emanada pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo. Protege a generalidade dos sujeitos passivos sem necessidade de despacho da autoridade administrativa. Desse modo, beneficia determinados grupos de contribuintes e independe de reconhecimento. Ponto importante: diferente da moratória individual, que é concedida através de despacho da autoridade administrativa, dentro, portanto, dos limites estabelecidos pela lei que criou ou que instituiu a moratória, a moratória geral, ela não necessita de um despacho da autoridade administrativa, mas a moratória, ela provém da própria lei, beneficiando uma generalidade de pessoas. Por isso é denominado de moratória geral. Ela beneficia determinados grupos, uma generalidade de pessoas, haja vista que a mesma é instituída através de lei. Então vejam a diferença.
De um lado, uma moratória individual, que é concedida por despacho da autoridade administrativa dentro dos limites estabelecidos pela lei que instituiu a moratória. De outro lado, nós temos uma moratória geral, que ela é instituída pelo ente tributante, pelo ente que criou ou instituiu o tributo, levando, portanto, tal benefício para um grupo ou para diversos eventuais beneficiários, haja vista que a moratória é instituída através de lei. Feita essa análise da moratória geral, vamos para o próximo slide, onde nós passamos a dividir a moratória geral em autônoma ou autonômica e também em moratória heterônoma. Primeira delas é a moratória autônoma ou autonômica. O que diz o nosso slide? É aquela concedida pelo ente detentor da competência tributária respectiva. Essa é a regra. Ou seja, nós temos a moratória de IPTU concedida pelo município e a moratória de PVA concedida pelo Estado. Percebam que o ente que concedeu a moratória é o ente responsável pela instituição do tributo, é o ente competente para a instituição do tributo. Já a moratória heterônoma é aquela concedida pela União quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Trata-se de possibilidade excepcional e inédita de tributação. Então, vamos novamente segregar a moratória. Moratória, primeiro, individual, é aquela concedida por despacho da autoridade competente dentro dos limites estabelecidos pela lei que instituiu a moratória. De outro lado, nós temos a moratória geral. É aquela concedida por lei pelo ente tributante para uma generalidade de pessoas. Só que a moratória geral, ela se divide em moratória autônoma ou autonômica e moratória heterônoma. A grande regra de concessão de moratória é a moratória autônoma ou autonômica. Por quê? É quando o ente competente para a instituição do tributo concede a moratória. Exemplo, é a concessão da moratória de IPTU pelo município, é a concessão da moratória de PVA pelo Estado, ou seja, o ente tributante correspondente concede a moratória. Situação diversa acontece com uma situação de excepcionalidade, que é a moratória heterônoma, onde a União passa a deter a possibilidade de conceder a moratória em relação a tributos estaduais e municipais. Ou seja, nós teríamos aqui, entre aspas, uma invasão de competência. Teríamos a União concedendo moratória em relação a tributos municipais e estaduais. Exemplo, nós teríamos, por exemplo, a União concedendo moratória no caso do IPTU ou do IPVA. Existem entendimentos doutrinários em que este tipo de moratória caracterizado por heterônoma, ela incide sobre ela, na realidade, uma situação de inconstitucionalidade, pois nós teríamos, portanto, uma invasão de competência da União perante os estados e os municípios. Então vejam, nós temos a moratória geral e a moratória individual, lembrando que a moratória individual, a moratória geral, aliás, se divide em autônoma e heterônoma. Autônoma é a regra, onde o ente tributante competente para instituir o tributo concede a moratória. Heterônoma, caso excepcional, onde a União ela concede a moratória para tributos de competência dos estados e dos municípios.
Vamos à frente analisando o próximo slide. O próximo slide ele ainda fala sobre a moratória heterônoma. E para isso eu trago uma citação de um doutrinador tributarista que é o Eduardo Sabag. O que diz o Eduardo Sabag sobre a moratória heterônoma? De acordo com Eduardo Sabag, a moratória concedida pela União quanto a tributo de competência alheia põe em risco a autonomia dos entes menores, em detrimento do Pacto Federativo, o que reveste o disposto de inconstitucionalidade. Ou seja, conforme eu já havia mencionado anteriormente, nós temos então que a moratória heterônoma, onde a União, portanto, tem competência para conceder a moratória sobre tributos de competência estadual ou municipal, acaba gerando uma afronta ao Pacto Federativo, caracterizando, portanto, afronta à Constituição, cravando tal peculiaridade de inconstitucionalidade. O próximo slide, ele ainda diz o seguinte: em que pese o entendimento de Eduardo Sabag, é necessário destacar que não há notícias de que a União tenha usado esta medida, devendo-se em provas objetivas de concursos públicos presumir a constitucionalidade do dispositivo. Então vejam, embora nós tenhamos a caracterização do entendimento de Eduardo Sabag, trazendo uma eventual inconstitucionalidade por afronta ao Pacto Federativo em relação à moratória heterônoma, como bem menciona esse slide, nós devemos, ao eventualmente realizar uma prova ou uma prova de concurso público ou exame da Ordem dos Advogados do Brasil, presumir a constitucionalidade deste artigo, portanto, trazendo a eventual aplicabilidade das regras da moratória heterônoma. Então, uma grande conclusão: a moratória se dividindo em individual e geral, e a imunidade geral e a moratória geral se dividindo em moratória autônoma e moratória heterônoma. Vamos à frente com o próximo slide. Ainda no tocante à moratória heterônoma, nós temos um exemplo. É o caso da moratória de IPTU pela União para certo município, desde que cumpridas as condições previstas no dispositivo. Então aqui está um exemplo de moratória heterônoma. O próximo slide ainda fala sobre moratória, trazendo a peculiaridade que a moratória geral, ela gera direito adquirido e dispensa garantias oferecidas pelo beneficiário. Já a moratória individual, como é concedida por despacho administrativo, não gera direito adquirido e pode depender do oferecimento de garantias pelo beneficiário. Lembrando, a moratória geral, ela é concedida por lei. Já a moratória individual, ela é concedida por despacho administrativo dentro dos limites estabelecidos pela lei que concede a moratória ou que instituiu a moratória. Próximo slide diz o seguinte: para a concessão da moratória, quer em caráter geral, quer em caráter individual, há existência de requisitos obrigatórios e requisitos facultativos. Os requisitos obrigatórios encontram-se dispostos no artigo 153 do CTN e se referem a prazos e condições da moratória. Já os requisitos facultativos estão dispostos no artigo 153, inciso 3, e dispõe sobre o número de prestações e vencimentos, bem como de garantias. Bom, para nós termos ainda a análise da moratória, nós vamos aqui ao artigo 154, importante, em que nós faremos uma pausa um pouco maior. Diz o artigo 154 o seguinte: a moratória
ela se aplica a créditos já definitivamente constituídos, ou pelo menos cujo lançamento já tenha sido iniciado. O dispositivo admite uma ressalva: se houver lei que discipline o contrário. Isto quer dizer que a moratória pode abranger créditos não definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que concedeu. Bom, ponto importante nasce no artigo 154. Ele diz que para existir moratória, há necessidade que o crédito tenha sido definitivamente constituído ou que esteja em curso de constituição. No entanto, ele abre uma possibilidade de que, eventualmente, tenhamos a moratória em caso de crédito que ainda não tenha sido constituído ou não esteja em curso de constituição, quando diz o artigo 154, salvo disposição expressa em lei. Ou seja, a grande regra é que a moratória somente poderá ser concedida se tivermos, portanto, um crédito tributário já constituído ou em procedimento de constituição. Todavia, pode ocorrer que tenhamos exceções ou excepcionalidades, haja vista que o próprio artigo 154 traz a previsão de disposição legal em contrário, permitindo, portanto, a concessão de moratória, mesmo ante a inexistência de um lançamento efetivado ou de um crédito tributário constituído. Vamos à frente para o próximo slide. Agora nós mudamos a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Até então falávamos sobre a questão que envolvia a moratória. Até então a nossa suspensão ela era relativa adstrita tão somente à moratória. A partir desse momento, nós estamos diante do depósito do montante integral. O que é depósito do montante integral como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? O depósito é um ato voluntário do sujeito passivo da relação tributária, que pretenda suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por isso, não depende de autorização judicial ou nem de qualquer outra autoridade. Percebam que vem a segunda causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Deixamos de lado a moratória com as suas regras específicas e agora vem à tona o depósito do montante integral do tributo. E este depósito integral, ele faz com que também tenhamos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por ser um ato voluntário do sujeito passivo, não se faz necessário qualquer tipo de autorização judicial ou de autoridade competente. Vamos à frente aprofundando essa análise. Acompanhe comigo. O depósito é a modalidade suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, bastante comum na via judicial, não sendo tão rotineiro na via administrativa. Na órbita administrativa não é tão comum, pois o sujeito passivo poderá impugnar o crédito tributário e suspender a exigibilidade do crédito. Bom, nós já vimos que no artigo 151 do CTN existe um rol taxativo com diversas causas suspensivas. A segunda causa suspensiva é a que estamos estudando, o depósito do montante integral do tributo. No entanto, nós sabemos que existe uma terceira causa que analisaremos daqui a pouco, que são as reclamações e recursos administrativos, que também suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Logo, esta afirmação que acabei de trazer faz com que o depósito integral seja uma medida bastante eficaz e utilizada na órbita judicial, pois o depósito faz com que a exigibilidade seja suspensa de determinado tributo.
Já com relação à órbita administrativa, não se faz na realidade tão comum esta prática do depósito do montante integral. Haja vista que seria, na realidade, ineficaz para suspendermos a exigibilidade do crédito tributário, temos que depositar o montante integral do tributo, sendo que as reclamações e recursos administrativos também levam a esse tipo de suspensão. Por isso, é pouco comum a utilização do depósito integral do montante devido do tributo na órbita administrativa com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Vamos à frente, próximo slide. O depósito integral, ele corresponde à soma dos tributos, juros e multas. É um direito do contribuinte que dele se vale visando suspender a exigibilidade do crédito tributário. O montante legítimo para o depósito não é aquele tido como correto pelo contribuinte depositante, mas o desejado pelo fisco. Então vejam, quando falamos em depósito do montante integral, a íntegra se refere a tributo, juros e multa. Para que nós tenhamos, portanto, vindo à tona a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, se faz necessário, portanto, que tenhamos o depósito do montante integral. E detalhe, não é o que eu considero o contribuinte como montante integral, mas é o que o fisco entende como montante integral. Novamente friso, quando falamos em depósito do montante integral, compreende-se nessa leitura tributos, juros e multa. Vamos à frente, próximo slide. A súmula 112 do STJ dispõe que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Ao término da demanda, sobressaindo o depositante como vitorioso, será feito o levantamento do depósito, ainda que remaneçam outros débitos tributários a ele imputáveis. Vamos analisar de novo a súmula 112, que é importante. A súmula 112 do STJ diz que somente haverá suspensão da exigibilidade do crédito se ele for integral e em dinheiro. Ou seja, para que tenhamos a suspensão da exigibilidade do crédito, a súmula do STJ é clara ao explicitar que ela tem que ser integral, como já vimos, compreendendo tributo, juros e multa, e deve ser feito ainda o depósito em dinheiro. Uma vez depositado o montante integral, se o contribuinte ele se consagrar vitorioso, ele poderá fazer o levantamento do montante depositado na íntegra, levantando, claro, esse depósito para si, em razão da vitória no eventual processo judicial. Então vejam, nos deparamos com uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário que, de acordo com o STJ, demanda um depósito na íntegra e ainda realizado em dinheiro. Vamos à frente através de um próximo slide. Vencido o contribuinte, haverá a conversão do depósito em renda, destinado definitivamente aos cofres públicos com a consequente extinção do crédito tributário. A existência do depósito mostra-se vinculado ao resultado do processo. Ponto importante este último que foi mencionado. Efetivamente, o levantamento do depósito ou o destino do depósito integral depende do resultado do processo. Se o vencedor for o contribuinte, ele levanta para si o montante depositado. Todavia, se o vencedor for
ou se a vencedora for a administração pública, se a vencedora for a administração fazendária, nós teremos que este montante depositado integralmente será convertido em renda e, uma vez existindo a conversão em renda, nós passamos a nos deparar com uma causa extintiva do crédito tributário. Vejam que ponto importante. Então, nós temos um depósito do montante integral que, a partir do momento que o fisco se consagra vencedor em um eventual processo, este montante ele é convertido em renda. Uma vez convertido em renda, nós estamos diante de uma causa de extinção do crédito tributário. Vamos à frente, próximo slide. O depósito do montante integral assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário sem eventualmente sofrer atos executórios quando por outra causa não esteja suspensa a exigibilidade. O depósito do montante integral não constitui pressuposto para discussão judicial do débito. Vejam, o ponto mais importante está aqui no último item. Nós não temos caracterizado como pressuposto para a discussão judicial do débito que se tenha o depósito previamente realizado. Ou seja, eu poderei discutir eventualmente o débito na esfera judicial, até mesmo na esfera administrativa, e temos outras causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se fazendo, portanto, necessário como pressuposto à discussão judicial do débito o eventual depósito integral do montante relativo ao tributo. Vamos à frente com o próximo slide. O depósito integral ele não constitui pressuposto para a discussão do débito, pois nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada à apreciação do poder judiciário. A Lei de Execuções Fiscais, que exige depósito preparatório, encontra-se dissonante dos direitos e garantias constitucionais. Continuando, a Lei de Execução Fiscal, na parte que exige o prévio depósito para propositura da ação anulatória de crédito tributário, macula o princípio da jurisdição, porque, ao exigir o depósito prévio para a propositura da ação anulatória, acaba-se aqui, através da Lei de Execução Fiscal, se tendo um afastamento, um impedimento da busca do Poder Judiciário. Desta maneira, vem a súmula vinculante número 28 e diz o seguinte: é inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, da qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Temos aqui um ponto importantíssimo, uma súmula vinculante de número 28. Essa súmula vinculante ela tem por objetivo acabar com a discussão da possibilidade ou não de termos o depósito como pressuposto para a discussão judicial de um determinado débito tributário. E fica muito claro na súmula vinculante de número 28 que considera-se inconstitucional qualquer premissa que traga a exigibilidade de um depósito prévio para nós termos posteriormente a discussão judicial de um débito tributário. Ou seja, não pode ser adotado como pressuposto para a discussão judicial de um débito tributário o depósito prévio do montante integral do tributo. Feita essa análise, vamos dando sequência nas causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Acompanhe comigo. Próxima causa é a reclamação ou são as reclamações e recursos administrativos. A reclamação e o recurso administrativo
corporificam a possibilidade de suspensão do crédito tributário pela via não judicial da litigiosidade. Em muitos casos, se revela como primeiro passo antes da via judicial na discussão dos lançamentos efetivados. Ou seja, nós nos deparamos com uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que são os recursos e impugnações administrativos. Ainda diz o slide que o processo administrativo fiscal prevê efeito suspensivo às reclamações e recursos administrativos, não se podendo inscrever em dívida ativa tributo que não detenha exigibilidade. Se a exigibilidade está suspensa, não há, portanto, que se falar em cobrança judicial. Portanto, temos aqui um novo tipo ou espécie de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que são as reclamações e recursos administrativos. Próximo caso, nós temos ainda o slide traduzindo ainda a reclamação e os recursos, que diz o seguinte, que a inconformidade verifica-se de forma antecedente à inscrição em dívida ativa. Se ocorrer após esta, apresentará apenas como direito de petição, não tendo o condão de reabrir a discussão administrativa. Ou seja, somente se considerará como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário os recursos e impugnações administrativas que ocorrerem antes da inscrição em dívida ativa. Caso tenham ocorrido posteriormente, serão consideradas somente como exercício constitucional do direito de petição. Próxima causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário, nós temos a concessão de liminar em mandado de segurança e de tutela em outras ações. O que diz o nosso slide? A liminar sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, seja em relação ao mandado de segurança, seja em relação a outras ações. No entanto, o artigo 151 do CTN subsistem duas causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Primeira, concessão de medida liminar em MS, ou mandado de segurança, e concessão de medida liminar ou de tutela em outras espécies de ação. Vejam, ponto importante que nós não podemos confundir. Nós temos suspendendo, portanto, a exigibilidade do crédito tributário, a concessão de liminar em mandado de segurança. Já em outros tipos de ações, nós temos que a suspensão vem através, seja da liminar, ou seja, de uma tutela de urgência, que no Código de Processo Civil anterior era chamado de tutela antecipada. Ou seja, no mandado de segurança, a suspensão só ocorrerá em caso de medida liminar concedida. Já nas outras espécies de ação, nós temos a suspensão, seja através da medida liminar, seja através da concessão de tutelas. Vamos à frente caminhando no próximo slide. Agora estamos diante da última causa extintiva da última causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. A última causa é o parcelamento. O que diz o nosso slide sobre o parcelamento? É procedimento suspensivo do crédito tributário, caracterizado pelo comportamento comissivo do contribuinte,
que se predispõe a carrear recursos para o fisco, mas não de uma única vez. Vejam, ele quer pagar, ele quer sanar o débito tributário, mas ele não vai fazê-lo de uma única vez, muitas vezes até por carência de recursos, mas ele fará de maneira parcelada. Caso o sujeito passivo requeira certidão de tributos, durante a fase de parcelamento, ela será emitida como positiva com efeitos de negativa, haja vista a existência de débitos tributários que se encontram em curso de regularização. O próximo slide, ele traz uma relação entre parcelamento e moratória. Embora muitos confundam os institutos do parcelamento e da moratória, ambos são diversos, eles não têm as mesmas regras. Como eu já havia mencionado anteriormente, a moratória consiste na postergação ou prorrogação do recolhimento de uma dívida tributária. Já o parcelamento consiste no pagamento da mesma de maneira parcelada e não na postergação ou na prorrogação do seu prazo. O parcelamento também não é caracterizado como denúncia espontânea, pois o simples pedido de parcelamento e mesmo a sua obtenção não bastam para afastar a aplicação da multa, pois há necessidade que nós tenhamos a denúncia sendo feita de maneira espontânea ou voluntariamente. Bom, aqui nós encerramos então, meus caros, as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Analisamos o artigo 151, composto por um rol exaustivo, taxativo de causas que, friso, não impedem o lançamento pela autoridade administrativa fiscal. O que suspendem é a exigibilidade do crédito tributário. Analisamos todas as hipóteses do artigo 151 em seu rol taxativo. E aguardo vocês no próximo bloco para analisarem comigo as causas extintivas do crédito tributário. Até lá!